É um assunto que eu já abordei, mas eu quero falar novamente sobre isso. O uso e significado da palavra Deus nas Escrituras Sagradas. Muitas pessoas têm isso como já garantido, uma coisa fácil de entender e dizem, isso aí eu já sei sobre isso. Não subestime as informações que eu vou passar aqui, até porque eu tenho certeza que tem ajudado muitas pessoas a ver com clareza algo que antes não era tão claro assim para eles. E para você vai ficar agora, o significado da palavra Deus. Antes de entrar nesse tema propriamente, quero lembrar o seguinte. Hoje em dia, o significado de certos assuntos está totalmente distorcido em comparação com 2000 anos atrás. É lógico, 2000 anos de trabalho do inimigo da vida eterna para desencaminhar as pessoas, e hoje ele está dentro dos grandes cultos, dentro dos grandes templos religiosos, ensinando usando representantes humanos, pessoas que, infelizmente, por não estudarem com afinco e dedicação, Deus não as ajuda a entender os assuntos e eles acabam passando uma transmissão oral, uma tradição que invalida a palavra de Deus. Isso é muito triste. Por exemplo, a palavra igreja. Igreja é usada mal. Na Bíblia, a palavra eclésia, em grego, do Novo Testamento, chamado Novo Testamento, pelo povo, de Mateus até Apocalipse, ali você encontra a palavra igreja. Por exemplo, na carta de Paulo a Filémon, no início de Filémon fala, a igreja que está na casa de fulano. Como que uma igreja pode estar dentro da casa de alguém? Porque são pessoas reunidas. A palavra igreja nunca era usada assim. Eu estou indo para a igreja. Não existe isso. Isso é um dos muitos desvios que hoje as pessoas assimilaram. Não é tão prejudicial, mas tem uns que simplesmente leva elas para a destruição e elas não estão percebendo. Outro exemplo de desvio, por exemplo, muitos vão para um local, levam um bebê e falam, vou batizar o bebê. Aí chega lá, alguém joga água na cabeça do bebê, isso não é batismo, porque a palavra grega baptizem, no infinitivo significa mergulhar, imergir. Tanto é que Marcos capítulo 1 fala que Jesus subindo da água, quer dizer, ele estava dentro da água, até porque katabainontas e anabainontas, Katá é para baixo e Aná, bainontas, Aná então se refere a um movimento para cima. Jesus estava dentro da água. E a palavra usada lá é anabainontas. Se refere a ele como saindo de dentro da água. Então ele estava mergulhado, o batismo é por imersão completa em água. Então os 2000 anos que se passaram foram desviadas várias coisas, inclusive a palavra Deus na mente das pessoas. Vamos ver se você foi vítima desse problema, desse erro perpetuado pela tradição religiosa que invalidou a Bíblia para começar a falar blá 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 do púlpito, desenganando as pessoas. Veja bem, Moisés ele foi designado por Deus para libertar os israelitas do antigo Egito, do cativeiro, que eles já estavam lá presos e serviam como escravos. E Deus disse assim em Êxodo 7:1, vem Moisés, eu te faço Deus para Faraó. Netatiha Elohim le Faraó. Deus disse a Moisés. Então, no caso, Deus disse que Moisés era Deus, isso mesmo. E usa a palavra Elohim. Elohim é uma palavra que no hebraico, lá antes de Moisés, no proto-alfabético ou proto-sinaítico, eles faziam o seguinte, na hora que os israelitas da antiguidade iam escrever, a palavra Deus, eles usavam duas letras. O Aleph, que era a cabeça de um touro, um desenho de uma cabeça de um touro, isso mesmo. E o Lamed, que é o L, para formar a palavra El. O Lamed é um L, que representa bastão, comando. Então eram dois desenhos para falar El, a abreviação de Elohim, certo? E no Ancient Hebrew Lexicon, que é um léxico, um dicionário, léxico de hebraico antigo, do Dr. Jeff Banner, lá diz que essa palavra, El, ou Deus, se refere a qualquer coisa ou pessoa que domina e comanda as pessoas. É um Deus. Então, vou citar um exemplo aqui. Êxodo 7:1, Moisés foi chamado de Deus pelo próprio Criador. Então não é como as pessoas pensam que a palavra Deus, falou Deus, se refere só ao Criador. Não, de jeito nenhum. Isso explica por que 2 Coríntios 4:4, falando de Satanás, diz que ele é o Deus desse mundo aqui hoje, aqui embaixo. Ele é que está governando, dominando aqui embaixo. De fato, Jesus disse em João 14:30, o governante desse mundo está chegando, vamos embora daqui. Então, em 2 Coríntios 4:4, fala desse governante maldoso, Satanás, e chama ele de Theos, que Theos é em grego, o Novo Testamento foi escrito em grego. Essa palavra significa Deus. Satanás é o Deus deste século, ou Deus desse mundo. Ele domina a humanidade e por isso que ele é chamado assim de Theos, Deus. Então a palavra Deus ela é um substantivo de uso comum nas Escrituras Sagradas. Pode ser aplicado a qualquer pessoa ou coisa que tenha um poder muito grande e um comando sobre as pessoas. Isso aí é a definição do Ancient Hebrew Lexicon, léxico de hebraico antigo do Dr. Jeff Banner. Não se engane, você quando falar a palavra Deus, não pense que ela é um substantivo usado só com referência ao Criador, o Deus Todo-Poderoso. Não. Para identificar o verdadeiro Deus, o Ser Supremo, a Bíblia diz
que ele tem um nome que o identifica entre todos os deuses. O Salmo 83:18, nas versões mais confiáveis da Bíblia, diz: para que as pessoas saibam que tu, cujo nome é Jeová, somente tu és o Altíssimo sobre toda a terra. Jeová em português, né? Em português tem a letra J. Então se fala Jeová, em hebraico lá vai estar Yehová. Então, de fato, as versões da Bíblia que trazem o nome de Deus ajudam as pessoas a entender melhor isso. Você lembra quando o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 8:5, ele disse as seguintes palavras, olha, abre aspas, pois embora haja os que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, assim como há muitos deuses e muitos senhores, para nós há realmente um só Deus, o Pai. Fecha aspas, é só essa parte que eu quero citar. Aqui Paulo fala que lá nos céus há muitos deuses, mas para nós é realmente um só Deus, o Pai. Quando ele fala para nós há realmente um só Deus, ele quis dizer no sentido superlativo da palavra. Até porque Deus chama Moisés de Deus. Os anjos são chamados de deuses no Salmo 8:5. Lá fala dos anjos, né? E fala de Jesus numa profecia e diz que Deus passou a fazer ele, Jesus, um pouco menor que os... Aí usa a palavra Elohim lá no Salmo 8:5. É os anjos. Se refere aos anjos porque eles têm muito poder. Então os anjos são deuses. Cada um anjo é um deus, sim. Gabriel, quando visitou Maria, ele é até hoje um Deus poderoso. Significa poderoso. A palavra Elohim quer dizer essa ideia. Então, por isso que fala dos anjos, o Salmo 8:5, vai estudar esse texto, você vai ver que se refere aos anjos como deuses. Os juízes humanos, no Salmo 82, verso 6, lá fala, vós sois deuses, porque o juiz tem um poder muito grande, como na Indonésia, que um brasileiro foi preso por tráfico de drogas, e lá foi decretado, o juiz bateu o martelo, já era, pena de morte. Então eles têm um poder muito grande. Um juiz é um deus. O Salmo 82:6 fala dos juízes humanos e diz, vós sois deuses. Então, veja quão interessante é isso. A palavra Deus na mente hoje de um pastor, de um padre, né? Não estou dizendo que todos, mas a maioria, quase todos. Eles dizem que a palavra Deus se refere só ao Criador do universo. Qualquer outro Deus é um Deus falso. Não entenderam, não captaram o que as próprias obras evangélicas e católicas falam sobre isso. Por exemplo, se você olhar as opiniões de eruditos como Norman Champlin, mestrado e doutorado na Universidade de Utah, ele fala que o original hebraico Elohim se refere a anjos, eles são chamados de deuses. E aí cita os Salmos 82, os Salmos 8:5, perdão, se referindo aos anjos, ele fala que eles são chamados de deuses. E depois ele fala dos juízes humanos também, e aí cita o Salmo 82:1 e o verso 6. É isso aí, esse sentido. Tem um outro erudito chamado Norman Geisler, coincidentemente o mesmo nome, só que o sobrenome é Geisler. Ele diz assim, anjos bons às vezes são chamados de deuses na Bíblia. Salmo 8:5. Então é coisa de estudar, gente. Se você pegar várias versões da Bíblia, vai ver que o Salmo 8:5 se refere realmente aos anjos. Eles são chamados lá de Elohim, palavra hebraica que significa Deus ou deuses. E de fato foi citado por Paulo o Salmo 8:5 no Hebreus 2:7, onde Paulo citou, mas ao invés de usar a palavra deuses, ele usou a palavra angelos, que significa anjos, se referindo aos deuses mencionados ali. João Calvino também concorda com isso, e ele fala a mesma coisa. Ele diz que a Escritura chama os anjos de deuses. Diz John Calvino no comentário de João, volume 1, né, num clássico da livraria de livros cristãos, né, de João Calvino. Então são pessoas que estudaram de fato o assunto. Para finalizar, eu quero citar a concordância analítica de Young da Bíblia, de Erdemans, 1978. Ela diz assim, significado da palavra Deus, abre aspas, Deus é usado referente a qualquer um professadamente poderoso, sendo verdadeiro ou não, e é aplicada não somente ao verdadeiro Deus, mas aos falsos deuses, magistrados, juízes, anjos, profetas, etc. Por exemplo, aí cita Êxodo 7:1, onde Moisés é chamado de Deus pelo Criador, Salmo 8:5, onde os anjos são chamados de Elohim, né? E outros textos aqui, como João capítulo 1, versículo 1, onde Jesus é chamado de Theos, que é o equivalente do hebraico Elohim. Theos em grego é Deus. Jesus é chamado de Deus, mas é óbvio que ele não é o Deus Todo-Poderoso. É que aí está o problema. As pessoas leem a Bíblia, quando vê que o verbo era Deus, ele fala, então Jesus é o próprio Deus Todo-Poderoso. Mas aí é onde a pessoa não entende o uso e o significado da palavra, como que os judeus da antiguidade usavam a palavra hebraica Elohim. Eles acham que só se referia ao Ser Supremo. Não é assim que era usada a palavra Elohim. Então espero que